Olá, boa tarde. Às vésperas do início do ano letivo, ainda tem pais comprando material escolar dos filhos. A dica é pesquisar. Levantamento do Procon do Rio de Janeiro revela que alguns itens da lista podem ter uma variação de até 600% nos valores, dependendo da loja escolhida. Eu sou Rafaela Vivas e esse é um dos destaques do dia. Agora vamos aos demais. Intolerância religiosa. Número de denúncias aumenta 80% em um ano. Tribunal Superior do Trabalho condena município de Tianguá, no Ceará, a pagar o adicional de periculosidade a um vigilante público. E ainda moradia legal. Em Alagoas, servidores públicos de cartórios de municípios que aderiram ao programa recebem capacitação sobre registro imobiliário. O Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa foi celebrado nesse domingo. O número de denúncias envolvendo o assunto aumentou 80% em um ano. Os dados são do Disque 100 dos Direitos Humanos. Só em 2023 foram registrados mais de 2.000 casos. A reportagem é de Evne Araújo. Os dados foram divulgados pela Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos. No ano passado, o Disque 100 registrou 2.124 casos de intolerância religiosa, quase 80% a mais que em 2022, quando foram denunciadas 1.184 violações. Os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia foram os que mais tiveram ocorrências. As pessoas que mais sofreram agressões foram das religiões de matrizes africanas, evangélicos e católicos. 21 de janeiro é marcado como Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa. A data foi instituída por lei, sancionada em 2007 para homenagear Mãe Gilda, fundadora de um terreiro de candomblé na Bahia, que sofreu diversos episódios de crimes religiosos. Desde janeiro do ano passado, quem pratica crimes de intolerância religiosa pode pegar até 5 anos de prisão, além de multa. A lei equipara injúria racial ao racismo e também protege a liberdade de religião. Além de uma pena mais severa, o crime agora é imprescritível e não cabe mais fiança. Toda vez que houver um crime, que aquela pessoa seja responsabilizada, que ela pague por aquele crime, que assim, à medida que for acontecendo, as denúncias, as pessoas vão sendo presas, né? A gente acredita que aí sim pode haver uma diminuição. Na semana passada, em Salvador, passageiros do metrô registraram um caso deste tipo. As imagens foram divulgadas nas redes sociais e mostram uma estudante sofrendo intolerância religiosa por parte de um homem. O Conselho Nacional de Justiça também monitora as violações ao direito de crença que são levadas à justiça. A medida faz parte da Política Nacional de Promoção à Liberdade Religiosa e Combate à Intolerância no âmbito do Poder Judiciário, criada pelo CNJ no ano passado. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro manteve a prisão do cubano Alejandro Triana, de 30 anos, suspeito de matar o galerista americano Brent Sickman, de 75, na última semana. O cubano vai passar por exame de corpo de delito. Em audiência de custódia realizada neste fim de semana, ele relatou ter sido agredido por policiais no momento da prisão em Minas Gerais. Brent Sickman era sócio de uma galeria de arte renomada no bairro de Chelsea, em Nova York, e mantinha uma casa no Brasil. O corpo dele foi encontrado no último dia 15, na residência que fica no bairro do Jardim Botânico, zona sul do Rio de Janeiro, com marcas de perfurações. Agora vamos falar sobre herança. A vontade de quem deixa o testamento prevaleceu numa decisão do Superior Tribunal de Justiça. Os ministros analisaram um caso em que as testemunhas não conseguiram confirmar a vontade do testador e, mesmo assim, a corte validou o documento. A decisão que mudou o entendimento da primeira instância reforça a flexibilidade nas regras do testamento. Acompanhe agora na reportagem de Catiúcia Neri.
No caso apreciado, 2 pessoas interpuseram recurso especial no STJ depois que as instâncias ordinárias negaram seus pedidos de cumprimento de um testamento particular, pois as testemunhas ouvidas em juízo não esclareceram algumas informações inerentes ao testamento. De acordo com o processo, as testemunhas foram ouvidas especificamente em relação à vontade da testadora, as circunstâncias em que o documento foi assinado, a data ou o ano da assinatura, se a assinatura foi física ou digital e ainda se ela ocorreu em cartório ou na casa da testadora. Para a ministra relatora do caso, Nancy Andrighi, são detalhes e requisitos não previstos em lei. O artigo 1878 do Código Civil disciplina que, se as testemunhas forem contestes sobre o fato da disposição ou ao menos sobre a sua leitura perante elas e se reconhecerem as próprias assinaturas, assim como a do testador, o testamento será confirmado. O dispositivo foi destacado na decisão da relatora. Nancy Andrighi também ponderou que o distanciamento temporal entre a lavratura do testamento e a sua confirmação pode ser longo, inviabilizando que as testemunhas confirmem, anos ou décadas depois, detalhes inerentes ao documento. E lembrou que a jurisprudência do STJ admite a flexibilidade de certas formalidades exigidas para a validade de testamentos, para que sejam adequadamente respeitadas as manifestações de última vontade do testador. A 6ª turma do Tribunal Superior do Trabalho condenou o município de Tianguá, no Ceará, a pagar o adicional de periculosidade a um vigilante público. Acompanhe com o Daniel Vasques. O trabalhador fazia a vigilância de bens públicos do município. Na reclamação trabalhista, ele argumentou que estava sujeito ao risco de violência e pediu o pagamento do adicional de periculosidade correspondente a 30% do salário. Como prova, apresentou o laudo técnico de condições ambientais do trabalho, elaborado pelo município em um outro processo que concluiu que o vigia tinha direito ao adicional. O município alegou que o exercício do cargo de vigilante não expõe o empregado a risco e que a atividade sequer exige a utilização de instrumento de proteção pessoal ou de algum treinamento específico para o desempenho da função. O Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região no Ceará negou o adicional, por entender que o exercício da função de vigilante depende do preenchimento de uma série de requisitos, como a aprovação em curso de formação e em exames médicos, a ausência de antecedentes criminais e o prévio registro no Departamento de Polícia Federal. Mas na 6ª turma do TST, o entendimento foi outro. Segundo a decisão, essas exigências só se aplicam a empregados de empresas de segurança privada ou grupo orgânico de segurança privada ou similar. O colegiado citou ainda a norma regulamentadora número 16, que inclui, entre as atividades perigosas, aquelas exercidas por empregados contratados diretamente pela administração pública direta ou indireta, que atuam na segurança patrimonial ou pessoal. Conforme a 6ª turma, nesse caso, a norma não exige o cumprimento dos mesmos requisitos da segurança privada, nem trata do uso de armas. A 6ª turma registrou também a existência do laudo técnico emitido pela Prefeitura do município, que previu o direito ao adicional de periculosidade para ocupante do cargo de vigia. Dessa forma, por unanimidade, ficou determinado o pagamento do adicional ao trabalhador. Não cabe mais recurso. A seguir, vamos falar sobre material escolar. Uma pesquisa realizada pelo Procon no Rio de Janeiro mostra que preço de produtos da mesma marca varia até 600% de acordo com o estabelecimento. As informações, os detalhes em instantes. Voltamos já. A lista de material escolar pode pesar no bolso das famílias no início do ano. De olho nos preços, o Procon do Rio de Janeiro realizou uma pesquisa que revelou que alguns itens da lista podem ter uma variação de até 600% nos valores, dependendo da loja escolhida. Acompanhe na reportagem de Carolina Chaves. Começo do ano é sempre a mesma coisa, a correria para comprar material escolar. O desafio é encontrar o menor preço para tentar economizar o máximo. Esta médica veterinária veio com o filho à papelaria escolher o material.
Mas, antes de vir, ela fez pesquisa e percebeu uma diferença grande de preço entre as lojas. Eu percebi diferença tanto entre lojas, principalmente mochila, que eu olhei mais, que eu pesquisei mais, mas principalmente da internet para o físico. Achei uma diferença bem considerável. Esse diretor de uma papelaria explica que as lojas virtuais atrapalharam as vendas de livros, mas a parte de papelaria teve aumento de 15% nas vendas. Segundo Altair, isso se dá porque se preparou na compra antecipada de material escolar para que o reajuste não seja tão grande. A gente se antecipa nas compras, a gente começa a comprar em julho e agosto do ano anterior, já visando esse período agora, dezembro, janeiro e fevereiro. Todo início de ano é comum um reajuste nos valores também no material escolar. Mas para acompanhar esse aumento, o PROCON do Rio de Janeiro divulgou uma pesquisa de preços realizada entre os dias 2 e 5 deste mês de 157 itens escolares mais procurados neste período, como canetas, borrachas, lápis e corretivos. O PROCON do Rio encontrou uma diferença de mais de 600% no preço de sites de vendas de material escolar. Para se ter uma ideia, uma borracha que custava R$ 1,38 em uma determinada loja, em outra, a mesma chegou a R$ 9,90. Além dos preços, os pais devem ficar atentos aos pedidos abusivos. Para orientar a família, o PROCON também divulgou uma cartilha com o que pode e o que não pode exigir do aluno na lista do material escolar, como para materiais de uso coletivo, por exemplo, produtos de higiene e limpeza e tintas para a impressora. Mas, segundo o diretor, as escolas estão mais atentas na hora de fazer a lista. Algumas listas têm alguns produtos que são, vamos colocar, específicos demais. Mas a maioria das escolas hoje já estão adotando como sugestão e dando a opção ao pai para comprar similares, para que ele possa ter uma gama mais abrangente de produtos à escolha, vamos colocar assim. Este servidor público trouxe as duas filhas de 9 e 6 anos para escolher o material. Estão fazendo a festa para começar o ano com material novo. E temos que aproveitar esse momento, né? Acaba virando uma festa, a hora de comprar o material escolar. A criançada faz a festa, mas, né, doutor Marcelo, o pai, acho que dói no bolso levar crianças para comprar o material. Bom, vamos avançar um pouquinho mais nesse assunto para falar sobre os direitos dos consumidores. Quem está comigo aqui no estúdio da TV Justiça é o diretor-geral do PROCON do Distrito Federal, doutor Marcelo Nascimento. Seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Rafael, muito obrigado pelo convite. Prazer é nosso. Bom, nós estamos bem ali, os pais que estão um pouco atrasados, estão comprando materiais ainda. E aí, o que eles precisam ter no radar para não ter dor de cabeça e conseguir economizar também? Bom, primeiro pesquisar, né? A dica mais importante nesse momento é pesquisar. Como a gente viu na matéria anterior, a variação de preço é enorme, então os pais têm que pesquisar com antecedência. Pesquisa nas redes sociais, na internet, com outros pais, né, até para poder ele eventualmente aproveitar materiais que não foram utilizados no semestre ou no ano anterior e poder aproveitar materiais de outros pais que os filhos já estão avançando no ensino, né? Então o pai pode fazer uma economia bastante interessante com essa forma. Falando em avanço, as instituições de ensino, elas já estão ali conscientes em relação ao que pode ou ao que não pode ser pedido, ou alguns itens considerados inadequados, até esdrúxulos, né, que constam ali na lista de materiais. Eles ainda são pedidos? Sim, infelizmente a gente ainda tem algumas instituições de ensino privado que ainda cobram dos pais responsáveis alguns materiais que não são destinados única e exclusivamente para o ensino, né, para o aprendizado do aluno. Como, por exemplo? Então, acaba solicitando materiais de uso coletivo, que é terminantemente proibido, né, como materiais de expediente, material de escritório. Todo aquele material que for que servir para a instituição não pode ser solicitado dos pais responsáveis. Somente pode ser pedido aquele material para o ensino, para a atividade individual do aluno em sala de aula. E o senhor orientava também aqui nos bastidores, eu até fiquei bem surpresa que eu não tinha esse conhecimento, que a escola ela é obrigada a fornecer, além da lista de material, uma lista ali com a especificação do que vai ser usado e como vai ser usado pela instituição. Isso, é um dever da escola, né, fornecer para os pais responsáveis ali o planejamento pedagógico, que é onde vai ser discriminado ali
toda a atividade que vai ser realizada durante um ano, e com esse plano pedagógico deve ser entregue para os pais também um plano de execução. Nesse plano de execução vai constar qual a metodologia de ensino, como as atividades vão ser realizadas, e deve ser incluída ali a lista de material escolar. E ela deve vir especificando o porquê que está sendo solicitado aquele material, qual o quantitativo e quais atividades que eles vão ser empregados, para os pais saberem o que realmente está sendo utilizado e o que ele vai poder comprar ao longo, ou no início do ano, ou ao longo do semestre. Doutor Marcelo, a gente viu essa pesquisa do PROCON no Rio de Janeiro, que aponta uma diferença de quase 600% de um item para o outro. É complicado, né, para o PROCON ou para uma lei definir o que pode ser considerado como abusivo. E a gente tem também a questão de livre mercado, né? Daí a pesquisa, a importância da pesquisa, né? Mas mesmo assim, 600% é algo que já fica no radar do PROCON, né? Uma borracha não pode custar R$1 aqui e 40, 30, enfim. Vai Baixo, depender, triplo, 600%. vai depender ali tem muitos fatores que influenciam no preço, né? Até mesmo a localidade que está, aquela papelaria que está vendendo aquele material, né? Então, se utiliza algum material importado ou não, se é nacional, a marca também. Então, os pais podem fazer uma economia deixando de comprar, às vezes, aquela marca que traz um valor agregado ao produto que deixa ele muito caro. Né? Bom, agora uma questão sensível se refere ao uniforme escolar. O uniforme é vendido pela instituição, né? Algumas têm o valor super elevado, e o senhor me disse que tem uma lei que versa sobre esse assunto, mas ela não deixa claro, né, o que pode e o que não pode. Isso, é uma lei já antiga, inclusive, de 1994, que ela dispõe que as instituições privadas não podem trocar o modelo do uniforme em menos de 5 anos. Então, somente a partir de cada 5 anos, a instituição pode alterar aquele uniforme. E também dispõe que, para a escola exigir os uniformes dos pais responsáveis, deve observar ali a condição econômica dos pais, do aluno, e inclusive a condição climática para aquele uniforme ser exigido. Mas uma escola particular pode exigir o uniforme completo, por exemplo? Pode exigir o uniforme completo. Mas não pode exigir, por exemplo, no Brasil, a gente vive num país tropical, um casaco de lã, de veludo, que custa o dobro do preço. Não, aí não, tem que ter uma razoabilidade, e ela deve constar também ali no regimento dela, no contrato ali, quais são as formas, né, de exigência desse uniforme e como o aluno pode ter acesso e utilizá-lo ali na escola. Essas demandas relacionadas à escola, mensalidade, agora avançando um pouquinho para além de uniforme escolar e material, elas ainda chegam com frequência no PROCON? De que forma o PROCON é demandado sobre esse tema? Sim, há uma lei federal, né, a Lei 9.870, de 99, que ela regula ali a mensalidade, o valor das mensalidades escolares. E dispõe ali, não há um teto fixo para as escolas poderem aumentar, mas elas precisam justificar aquele aumento. Então, ela é obrigada a informar para os pais responsáveis por que aquele percentual foi adotado. Né? Se utiliza, né, sugere-se que as escolas não façam um aumento acima da inflação, mas elas são livres para poder estipular. Livre desde que justifique por que daquele percentual que está sendo empregado para o aumento das mensalidades escolares. Lembrando que se trata, na verdade, de uma anualidade, mas que ela, sim, é dividida em 12 meses para facilitar o pagamento para os pais. Quer dizer, sempre informação clara, precisa e objetiva ao consumidor, né? Diretor, muito obrigada mais uma vez pela sua participação conosco. Boa tarde. Eu que agradeço a participação mais uma vez, Rafael, e uma boa tarde a todos. A seguir, Tribunal de Justiça de Alagoas promove curso para quase 80 municípios que aderiram ao programa Moradia Legal. Os detalhes em instantes, voltamos já. Em Alagoas, servidores públicos e de cartórios estão sendo capacitados sobre registro imobiliário para o programa Moradia Legal. O curso é oferecido pela Escola da Magistratura do Estado. A reportagem é de André Risco. As aulas serão ministradas pelo tabelião e oficial de registro interino da comarca de Marechal Deodoro, Nilton de Moura Omena Pereira, e pelo especialista em direito imobiliário, Rafael Protásio Araújo da Costa. Ambos destacaram a importância desse curso para embasar servidores de prefeituras e membros de cartórios sobre questões legais e procedimentais
relacionados à etapa registral imobiliária. A principal dificuldade que eu sinto, que é encontrada nesse procedimento, é uma dificuldade de caracterização dele. Às vezes as pessoas elas pensam na regularização imobiliária, mas não pensam, por exemplo, que ela vai ter que seguir, nesse caso do programa, um procedimento específico. Então, desde o momento da adesão até que ele venha a ser concretizado, surgem muitas dúvidas sobre como titular as pessoas, se o imóvel ele é privado, o que é necessário nesse procedimento, se ele é público, quais são as outras medidas a serem adotadas, cartório de registro, como se portar quando recebe essa documentação para análise. Então, tudo isso é que a gente vai trazer de uma forma objetiva, mas para abrir a cabeça do pessoal a respeito desse procedimento. Tanto a prefeitura está encontrando alguns entraves na hora de formular o procedimento administrativo, assim como o cartório de imóveis na parte da qualificação registral. Então, estamos aqui, Marechal Deodoro foi a primeira cidade contemplada com esse projeto, foi a primeira cidade que foi efetivamente realizou, né, o moradia legal na gestão do atual corregedor e do atual presidente, e vamos passar aqui o que a gente viu de proveitoso no nosso processo lá em Marechal. A capacitação acontece aqui na Escola Superior da Magistratura de Alagoas. No primeiro dia estiveram presentes representantes das prefeituras de Campo Alegre, São Miguel dos Campos, São José da Laje, São Miguel dos Milagres, Girau do Ponciano, Palmeira dos Índios e Rio Largo. O Lucas veio representando a Secretaria de Assistência Social de Girau do Ponciano. Segundo ele, o curso vai ajudar a esclarecer muitas dúvidas. O andamento do programa sempre vai surgindo as dúvidas entre cartório e prefeitura, e com esse curso de aperfeiçoamento hoje a gente pode, tanto a prefeitura como o cartório estão presentes, a gente pode tirar essas dúvidas, ter esclarecimento sobre essas dúvidas, para poder implementar uma moradia legal de forma tranquila e conforme a lei. Segundo o desembargador coordenador do programa, Carlos Cavalcante, este curso visa fornecer aos 80 municípios elementos mínimos para preenchimento dos requisitos de acesso ao programa Moradia Legal. A iniciativa do desembargador Fernando Tourinho, como presidente do Tribunal de Justiça, é uma inovação, porque vai capacitar os municípios, os gestores, para que entendam como pode fazer a regularização fundiária por meio do Moradia Legal, da maneira segura, rápida, eficiente, para que não fiquem no meio do caminho. Assine apenas o termo de cooperação e, em seguida, por conta de questões burocráticas, operacionais, ligadas às vezes à prefeitura, às vezes aos cartórios, não se materialize a entrega dos títulos de propriedade, que é isso, ao final, o objetivo do Moradia Legal. O Poder Judiciário do Mato Grosso abraçou a campanha Janeiro Branco, que tem o objetivo de chamar a atenção de magistrados, servidores e colaboradores para a importância da atenção às nossas emoções. Cuidados diários podem fazer a diferença na prevenção das questões emocionais. Veja na reportagem de Maritza Fonseca. Início de ano, novas metas, novos planos, como uma folha em branco e a construção do renovo. O primeiro mês do calendário chega com uma mensagem especial, que é o cuidado com as nossas emoções, o Janeiro Branco. A campanha abraçada pelo Poder Judiciário de Mato Grosso traz este convite ao recomeço e o recado é importante. É eu me conhecer e eu falar sobre. Então, é não ter vergonha, é não ter medo de falar sobre os meus sentimentos, sobre os meus medos, sobre o meu comportamento, né? E é se cuidar. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, 5,8% da população brasileira, ou seja, 12 milhões de pessoas, sofrem de depressão. Maior taxa da América Latina, a segunda maior das Américas e a quinta maior do mundo. Agora, quando o assunto é ansiedade, o Brasil é o recordista mundial com 9,3% da população. Os números de suicídio também são preocupantes. O país ocupa a 8ª colocação nas contagens de mortes autoprovocadas no mundo. Sobre qualidade da saúde emocional, o Brasil está entre os piores países no ranking mundial.
Uma rotina saudável, alimentação balanceada, a qualidade do sono, ambientes e relações saudáveis ajudam a enfrentar as adversidades de forma mais equilibrada. Para alertar sobre a importância do cuidado com as emoções, durante todo o mês de janeiro, vários conteúdos informativos vão ser disponibilizados pelo Tribunal de Justiça. Já está sendo feitas matérias nas nossas redes sociais. As comarcas também estão com programas também para estar trabalhando, né? Rodas de conversa, oficinas voltadas para a saúde mental, de tão importante que é esse tema. Hoje ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Ótima tarde, excelente semana para todos nós. Até amanhã. Tchau, tchau.